Saudações, pessoas. Eu sou o professor Lutero. Essa é a aula de Química, do conteúdo de Química Geral. Estudando ainda a parte de atomística, nesta aula a gente vai conversar, aprender um pouco sobre distribuição eletrônica, tá? Então, até então, a gente viu como evoluiu o conceito de átomos, né? Dentro dos modelos atômicos propostos com o passar do tempo. E chegamos até o modelo de Bohr. Tá? Até então a gente sabe então que o átomo é dividido em duas regiões, região interna e região externa. Região interna a gente denomina núcleo, região externa a gente denomina eletrosfera. Dentro dessas duas regiões existem as três partículas fundamentais que compõem qualquer átomo existente, tá? Sendo elas prótons, nêutrons e elétrons. São as partículas fundamentais que fazem parte da existência desses caras que a gente chama de átomos, tá? Dentro do núcleo atômico existem prótons e nêutrons, e dentro da eletrosfera existem os elétrons, certo? Existem cargas dentro do átomo, e isso ajuda a explicar como um átomo interage com outro átomo, né? Estas cargas são advindas dos prótons, que possuem carga positiva e ficam no núcleo atômico, e dos elétrons, que possuem carga negativa e ficam na eletrosfera. Os nêutrons não possuem carga, mas possuem massa. Então, a massa de um átomo depende das partículas nucleares, tanto dos prótons quanto dos nêutrons, certo? O modelo de Bohr, né, que a gente viu, que quantifica o átomo, né, ou seja, organiza ele em quantidades de energias específicas, já ajudou a gente a entender muitos fenômenos de absorção e liberação de energia das partículas. Tá? Mas o modelo proposto por Bohr não conseguia explicar satisfatoriamente, né, minúcias da interação atômica, da interação de um átomo com outro átomo. Então, a gente precisou se debruçar um pouco mais sobre isso. E para conseguir se debruçar sobre isso, utilizamos a linguagem quântica. Né? Então, outros cientistas acharam interessante a abordagem quântica de Bohr para tentar explicar a organização do átomo, né? Que os elétrons se organizam em níveis específicos de energia, e se debruçaram também sobre o assunto. Tá? Vamos lá então. Para entender um pouco melhor, né, conseguir explicar satisfatoriamente como um átomo interage com o outro, né, quantos átomos vão se ligar a esse átomo vai perder ou vai ganhar elétrons, essas previsões específicas que são fundamentais para a química como a gente conhece hoje em dia, a gente precisa entender um pouco melhor o comportamento de um carinha bem especial chamado elétron. Tá? Então a gente precisa entender como o elétron se comporta dentro de um átomo. O comportamento dele foge do padrão da mecânica clássica, da física clássica. Tá? Por isso que a gente tem toda uma abordagem nova, que seria a abordagem quântica, para entender tudo isso. Bom, tem alguns nomes principais que surgem aqui, tá? Que tem algumas descobertas fundamentais na evolução do entendimento de como um átomo interage com o outro. Tá? Primeiro deles, de Broglie. O que de Broglie descobriu? Bom, analisando o comportamento do elétron, ele descobriu que o elétron tem um comportamento dualístico, né? Dualidade onda-partícula. Então, o elétron pode se comportar como onda e pode se comportar como partícula. Como assim? Um comportamento ondulatório seria o comportamento energético. Então, ele pode se comportar como energia, mas ele também pode se comportar como partícula, ou seja, como matéria. Então, aqui a gente já começa a enfrentar uma coisa que foge daquelas explicações mais basiquinhas que a gente vinha enfrentando, não é mesmo? Lembra da definição de matéria? Tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. E as coisas que a gente não consegue definir como matéria, muitas vezes a gente acaba colocando como, né, classificando como energia, por exemplo, luz, tá? Então, o elétron tem um comportamento dualístico, tipo, poxa, matéria e energia não eram coisas diferentes, então isso começa a complicar um pouco a nossa análise de como o elétron se comporta dentro de um átomo, tá? E aí apareceu outro cientista
o Heisenberg, e tentou, a partir das informações adquiridas, determinar a localização específica do elétron dentro do átomo, né? E aí ele veio com a teoria da incerteza, conhecida como teoria da incerteza de Heisenberg. Ele descobriu que não é possível descobrir a velocidade e o momento do átomo simultaneamente. Então, é como se você fosse uma peça de teatro, né? E a pessoa falasse, ó, você pode ir nessa peça de teatro, mas ou eu vou te falar onde será a peça de teatro, ou eu vou te falar quando será a peça de teatro. Ficará bem difícil você ir a peça de teatro só com uma das duas informações, né? Então, se eu consigo uma das informações, mas a outra informação eu não consigo sobre esse determinado elétron. Isso dificulta muito saber onde ele estará, né? Eu consigo saber onde ele estará ou quando ele estará. E agora, como é que eu faço? Quem ajudou muito a gente a resolver isso foi um carinha chamado Schrödinger, nome bem feio, né? Ele veio com as soluções, com essa galera aqui, ó, conferência de Solvay, um monte das galeras aqui que estudaram, né, e contribuíram muito para quântica. Bom, então Schrödinger trouxe resoluções, né, matemáticas muito robustas para conseguir resolver essa situação, tá? É bem complexo, uma matemática muito avançada, né? A nível médio a gente trabalha só com o resultado disso, que são as funções de ondas específicas, tá? Como ele resolveu essa situação, né? Eu não consigo saber exatamente onde um elétron estará, tudo bem, mas eu consigo determinar matematicamente regiões de máxima probabilidade que eu possa encontrar o elétron dentro do átomo. Então, essa região de máxima probabilidade que eu possa encontrar um elétron dentro de um átomo tem o nome de orbital, tá? Então, a partir de resoluções, né, dos posicionamentos ou da densidade de probabilidade, né, as regiões de máxima probabilidade que eu posso encontrar um elétron dentro de um átomo, ele foi chegando em números específicos que são denominados números quânticos, que trazem para a gente a possibilidade da organização desses elétrons dentro do átomo em regiões tridimensionais específicas, em regiões espaciais específicas, tá? E isso depende dos níveis de energia específicos. Então, primeiro, os elétrons se organizam nesses níveis de energia específicos, como propostos por Bohr, mas para explicar mais a fundo as minúcias desses elétrons, né, de organização, de interação desses elétrons, consideramos que existem níveis internos ainda, que seriam subníveis de energia, tá? E esses subníveis de energia, dentro desses subníveis de energia, existem regiões específicas de máxima probabilidade que eu posso encontrar um determinado elétron dentro de um átomo. E aí eu consigo determinar matematicamente onde esses elétrons estarão. E isso ajuda a gente a resolver muita coisa, tá? Então, o átomo atual seria uma coisa mais parecida com essa, né? Nada como um modelo planetário. Mas a região nuclear, que tem um próton e um nêutron, né? Na eletrosfera, eu tenho uma probabilidade, né? Uma densidade de probabilidade que eu posso encontrar um elétron, sendo maior, mais próximo do núcleo, menor pelas redondezas, né? Esses formatos vão mudando conforme aumenta a quantidade de energia, ou seja, aumenta a quantidade de partículas dentro de um átomo, tá? Bom, é bem complexo como as coisas, como os elétrons se organizam dentro do átomo, né? E eles se distribuem nesses níveis e subníveis de energia, tá? Então, teve um cientista muito famoso chamado Linus Pauling e ele propôs uma forma de descrever como esses elétrons se distribuem de uma forma mais prática e direta. E o que a gente usa para fazer essas previsões é esse modelo proposto por Linus Pauling, tá? Então, vamos lá. Consideramos, então, que o átomo possui 7 níveis possíveis de energia, tá? Quanto mais prótons tem dentro de um átomo, mais elétrons esse átomo possui também.
quanto mais elétrons possui um átomo, mais níveis de energia são preenchidos nessa eletrosfera. Então, se eu tenho só 1, 2 elétrons, esses elétrons ficarão no primeiro nível de energia. Se eu começo a aumentar essa quantidade de elétrons para 4 elétrons, opa, talvez eu já vá para o segundo nível de energia. Se já vai para 20 elétrons, eles vão preenchendo outros níveis de energia, tá? Só que dentro de cada nível de energia existe um ou mais subníveis de energia. Os subníveis de energia propostos, né, para essa colocação, para esse modelo específico, são esses 4 aqui. Subnível S, subnível P, subnível D e subnível F, tá? Dentro de cada um desses subníveis existe um ou mais orbitais, tá? Um orbital, vamos definir bonitinho. Vamos definir um orbital como uma região de máxima probabilidade que eu possa encontrar 2 elétrons, tá? Então, em cada orbital cabem 2 elétrons, ok. Então, vamos lá. Cada um desses subníveis de energia, S, P, D e F, possui uma quantidade específica de orbitais. Logo, cabe uma quantidade específica de elétrons. Então, no subnível S existe um orbital. No subnível P existem 3 orbitais. No subnível D existem 5 orbitais e no subnível F existem 7 orbitais. Como cada orbital é a região de máxima probabilidade que eu posso encontrar 2 elétrons, no subnível S cabem 2 elétrons. No subnível P cabem 6 elétrons. No subnível D cabem 10 elétrons. E no subnível F cabem 14 elétrons. Ok? Bom, vamos lá então. Ele organizou esses níveis e subníveis de energia num diagrama específico, conhecido como diagrama de Linus-Pauling, que é esse diagrama aqui, tá? Ó. Vamos lá então. Conforme eu aumento os níveis de energia, eu tenho mais partículas, certo? Então, conforme eu aumento os níveis de energia, existem mais partículas, existe mais energia dentro deste átomo, tá? Existem 7 níveis específicos de energia, sendo o primeiro nível de energia mais próximo do núcleo e o 7º nível de energia mais afastado do núcleo. Denominamos letras específicas para representar cada um desses níveis de energia. O primeiro nível de energia é representado pela letra K. E o resto dos níveis de energia, a gente segue a ordem alfabética, L, M, N, O, P, Q. E eles se referem a cada um desses níveis de energia, tá? Uma letra representando o nível de energia. Então, primeiro nível de energia K, segundo nível de energia L, terceiro M, assim sucessivamente, certo? Nossa, mas por que eles escolheram a letra K e não a letra A, né? Bom, eles estavam bem no auge de várias descobertas desse mundo novo, que é um mundo quântico, né? Ainda temos descobertas acontecendo hoje em dia e evoluindo com física de partículas, subpartículas, né? Ainda é um mundo que estamos estudando a fundo, tá? Então, se ele escolhesse a letra A e descobrisse que existe um nível de energia mais interno, né? Ele pensou nessa hipótese. Então, ele resolveu escolher uma letra mais para o meio do alfabeto. O cientista que propôs isso aqui foi Bohr mesmo, dos níveis de energia, né? E aí ele pensou assim, bom, o nível de energia cresce de dentro para fora, cresce do caroço para fora, que é a primeira letra de caroço em alemão, Kernel, né? Então a energia de um átomo cresce de dentro para fora, cresce do caroço para fora. Então cresce do kernel, do caroço para fora, de dentro para fora. Então tem um núcleo atômico, níveis de energia ao redor desse átomo onde os elétrons se distribuem. E a energia vai aumentando conforme eu vou me afastando desse caroço, me afastando
do núcleo, certo? Bom, cada nível de energia pode possuir um ou mais subnível de energia, tá? Depende do quê? Depende do tamanho desse nível de energia, né? Cada nível de energia comporta uma quantidade específica de elétrons. Quanto mais elétrons cabem em um nível de energia, né, mais subníveis de energia podem ter dentro desse nível de energia, tá? Então, primeiro nível de energia é um nível um pouco menor, só tem um subnível de energia, que seria o subnível S. O segundo nível de energia é um pouco maior, cabe uma quantidade um pouco maior de elétrons. Então, lá tem dois subníveis de energia, o subnível S e o subnível P. No terceiro nível de energia, tem um subnível S, um subnível P e um subnível D. No quarto nível de energia, um subnível S, um subnível P, um subnível D e um subnível F. Então, existe uma quantidade maior de elétrons que cabe em cada um desses níveis de energia, conforme eu vou aumentando os níveis de energia, tá? É isso, tá? Bom, os átomos que a gente conhece hoje em dia, com as quantidades de partículas que a gente tem hoje em dia, se enquadram nesse diagrama montado desta maneira, tá? O que significa que poderia ter um subnível F aqui também, né? Pro sexto nível de energia, tá? E pro sétimo nível de energia também. Mas os átomos que a gente conhece, o átomo com maior quantidade de partículas que a gente tem reconhecido pelo órgão que reconhece isso, que é a IUPAC, se enquadra até o subnível P do sétimo nível de energia, tá? Quando eu distribuo todos os elétrons. Vou mostrar para vocês como a gente faz a distribuição eletrônica bonitinha, tá? Então, é isso. Bom, quando a gente faz uma distribuição eletrônica, né, a gente pode fazer de duas formas, da forma geométrica ou da forma energética, certo? A forma geométrica, ela mostra pra gente a quantidade de elétrons que vai se depositando em cada nível de energia, tá? Então, eu vou colocando uma quantidade de elétrons em cada espaço que tem para ser colocado, né, de acordo com as quantidades que podem ser colocadas em cada um desses espaços, e vou seguindo a ordem direta, né? Primeiro 1S, depois 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Mas o que a gente segue mesmo é a ordem energética, né? Como assim? Bom, a ordem de nível crescente de energia, tá? Essa distribuição eletrônica por nível crescente de energia se enquadra melhor e ajuda a gente melhor a explicar as interações atômicas como um todo, como a gente vai ver mais pra frente, tá? Primeiro passo, vamos distribuir eletronicamente, tá? Então, é o seguinte, esse é o diagrama de Linus-Pauling e não é tão difícil montá-lo, né? Se a gente sabe montá-lo, colocá-lo no papel e rascunho do lado, a gente consegue seguir esse diagrama e fazer a distribuição eletrônica para qualquer elemento químico que a gente tem reconhecido, tá? A partir da distribuição eletrônica, como a gente vai ver, a gente consegue fazer algumas previsões, né? E algumas análises acerca de um elemento químico específico, como prever quantos elétrons ele vai ganhar, quantos elétrons ele vai perder, se ele vai perder ou ganhar elétrons, que tipo de ligação química ele vai fazer, né? Ou seja, que tipo de interação atômica ele vai fazer, tá? Então, vamos lá. Primeiro, para fazer a distribuição eletrônica, tá? O que a gente está fazendo? Tá entendendo, desenhando, modelando, né, de uma forma específica, como os elétrons estão organizados ao redor desse átomo. E aí, a partir dessa organização, que a gente consegue fazer essas previsões, tá? Então, o primeiro passo é saber quantos elétrons tem um átomo, ok? É isso. E aí, a gente segue uma linguagem parecida com essa. A gente sempre vai distribuir de dentro para fora, no nível menos energético para o nível mais energético. Bom, aí a gente representa sempre um número, uma letra e um númerozinho em cima aqui, tá? Então, esse número aqui representa o nível de energia. Essa letra fala o subnível de energia que eu estou representando dentro deste nível de energia. E aqui em cima a gente representa a quantidade de elétrons que tem neste subnível de energia que está neste nível de energia, tá? Então, se a distribuição eletrônica fosse apenas isso, isso indica para mim
que eu tenho um átomo que possui 2 elétrons no subnível S do primeiro nível de energia. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui para entender um pouco melhor como a gente faz essa distribuição eletrônica. Então, o hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron, certo? Como ele só tem um elétron, bom, como começamos a distribuição eletrônica? A gente começa a distribuição eletrônica sempre do primeiro nível de energia, né? Puxa, mas como eu faço essa distribuição eletrônica em ordem crescente de energia? Eu vou colocando os elétrons que cabem em cada um dos subníveis de energia. Lembra que a gente falou quantos elétrons cabem nos subníveis? Vamos lá. Falando de novo, vamos escrever agora. Subnível S, subnível P. Subnível D e subnível F. No subnível S, cabem 2 elétrons. No subnível D, cabem 6 elétrons. No subnível D, cabem 10 elétrons. E no subnível F, cabem 14 elétrons. Então, vamos lá. Essa é a disposição, tá? Um cara que só tem um elétron, então, o hidrogênio. Como eu distribuo ele? Bom, eu vou representar sempre do início, e aí eu vou seguindo a seta conforme existem mais elétrons para serem distribuídos. Então, o hidrogênio só tem um elétron, faço uma representação parecida com essa. Começo no primeiro nível de energia, subnível S. Quantos elétrons o hidrogênio tem? Ele só tem um elétron, então eu só coloco um elétron aqui representado no subnível S. Por isso que ele fica dessa forma. Então, o hidrogênio que só tem um elétron, a distribuição eletrônica dele é 1, S1. Significa que ele tem só um elétron, e esse elétron se localiza onde? No subnível S do primeiro nível de energia. O hélio tem 2 elétrons, ó. O número atômico dele é 2 e ele não tem carga, né? Então, começo aqui também no primeiro nível de energia. Subnível S, só que ele possui 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons ficam aqui no subnível S. Tá? Conforme vão aumentando as quantidades de elétrons que tem dentro de um átomo, eu vou seguindo adiante com a minha distribuição eletrônica. Tá? E eu vou fazendo isso até eu distribuir todos os elétrons, ou seja, organizar todos os elétrons dentro desse modelinho bonitinho. Tá? Então, o lítio, ele já possui 3 elétrons. Então, eu começo a minha distribuição no primeiro nível de energia, subnível S, é o menos energético. Lá cabem 2 elétrons. Então, eu coloco 2 elétrons representados aqui como se fosse um elevado, né, ao S. Então, tem 2 elétrons subnível S do primeiro nível de energia. Porém, o lítio tem 3 elétrons. Então, isso aqui não é a distribuição completa do lítio. Ele ainda tem mais um elétron. Onde está esse elétron? Não cabem mais elétrons aqui nesse primeiro nível de energia, subnível S, tá? Então, eu tenho que ir para o próximo. Próximo o quê? Aí depende, eu vou seguir o meu diagrama. Se não tem mais subníveis de energia no primeiro nível de energia, então eu tenho que ir para o próximo nível de energia, né? Ó, sigo uma setinha, acabou aqui, vou para o início da próxima seta. Ó, cheguei no segundo nível de energia. No segundo nível de energia, o primeiro subnível menos energético é o subnível S. E o lítio tem só mais um elétron para ser distribuído. Coloco esse um elétron aqui em cima. Essa é a distribuição eletrônica do lítio. Tá? Percebam, cada elemento químico possui a sua distribuição eletrônica, porque cada elemento químico possui o seu número atômico, ou seja, o seu número de prótons, consequentemente um número específico de elétrons. Tá? Bom, vamos aumentar um pouco mais a quantidade de partículas, fazer uma distribuição um pouco mais complexa. Vamos fazer a distribuição eletrônica do sódio. Tá? Eu sei que está colocado aqui, mas vamos fazer em conjunto. O sódio, Na, possui número atômico 11. Então, ele tem 11 prótons, não tem carga, tem 11 elétrons também. Então, eu tenho que distribuir 11 elétrons. Então, começo do início, né, do kernel, do centro do átomo. Primeiro nível de energia, o primeiro subnível de energia que aparece é o S, lá cabem 2 elétrons. Legal, distribuí 2 elétrons, mas eu tenho que distribuir 11. Então, ainda faltam 9 elétrons para serem distribuídos. Continua a minha distribuição eletrônica. Terminou aqui, vai para o início da seta. Ó. Tá, não tem mais subníveis no primeiro, vou para o segundo nível de energia.
Primeiro subnível de energia que aparece é o subnível S. Coloco 2 elétrons lá também. Até agora eu distribuí 4 elétrons, o que significa que eu preciso continuar a minha distribuição. Afinal, eu tenho que distribuir 11, certo? Vamos continuar então. Segue, zerou aqui, próximo. Opa, o segundo nível de energia tem mais um subnível, né? Mais um espaço possível aí que eu posso organizar os elétrons ainda neste nível de energia antes de ir para o próximo. E esse é o subnível P. Quantos elétrons cabem no subnível P? 6 elétrons. Vou colocar 6 elétrons no subnível P, ok? Até agora eu distribuí 10 elétrons. Ainda tem mais um elétron que eu preciso distribuir, certo? Esse elétron vai para o próximo subnível que aparece, que já é no terceiro nível de energia. Subnível S, coloco um elétron lá. Essa é a distribuição eletrônica do sódio, certo? Para finalizar essa parte da distribuição aqui, vamos fazer a distribuição do ferro. O ferro já possui uma quantidade maior de partículas, né? Então a distribuição começa a ficar complexa, tá? Bom, lembra que eu diferenciei a distribuição eletrônica de forma geométrica da forma energética? Para átomos que possuem uma quantidade mais elevada de partículas, né, faz diferença já a gente usar a energética. Já tem uma diferenciação entre a distribuição de forma geométrica e a de forma energética. Vamos lá. Vou fazer a distribuição de forma energética. Tudo bem? Vamos lá. Então, a distribuição vai ficar muito parecida com a do sódio, no primeiro momento, né? Mas eu vou continuar porque eu tenho mais elétrons para distribuir. Então, primeiro nível de energia, subnível S, cabem 2 elétrons, esse aqui, encheu, vai para o próximo nível, segundo nível de energia, subnível S, depois continua no segundo subnível P, e agora eu vou para o terceiro nível de energia, subnível S, lá cabem 2 elétrons. Até agora eu distribuí 12 elétrons, tem que ir contando e acompanhando, né? 2 elétrons aqui, mais 2 elétrons, 4. 4 elétrons aqui, mais 6, 10. 10 elétrons aqui, mais 2, 12. O que eu estou contando? Esses numerozinhos aqui de cima, né? Eles que estão representando as quantidades de elétrons distribuídas até então. Então, continua. Terminou aqui, vai para a ponta do próximo. 3P. 3P, lá cabem 6 elétrons. Legal, distribuí 6 elétrons. E até agora eu tenho 18 elétrons distribuídos. Continua a minha distribuição. Aqui a gente enxerga a diferenciação. Se eu estivesse distribuindo eletronicamente de forma geométrica, eu distribuiria o próximo como 3D, certo? Mas estamos fazendo a distribuição eletrônica de forma energética, que é a que a gente usa para conseguir fazer previsões como um todo, que é a que a gente usa na prática, tá? Então, depois desse aqui, eu sigo seta, é importante seguir essas setas diagonais. Então, depois do terceiro nível de energia subnível P, vem o quarto nível de energia subnível S. E lá cabem 2 elétrons. Agora eu tenho 20 elétrons distribuídos, certo? 10 elétrons aqui, mais 10 elétrons aqui, faltam 6 elétrons. Segue seta até o final, vai para a ponta da próxima, agora vem o 3D, tá? Mas por que isso acontece? Porque o subnível D, do terceiro nível de energia, tem mais energia do que o subnível S do quarto nível de energia, tá? Lembra que quanto maior o nível de energia alcançado, né, mais enérgico é esse nível de energia. Mais enérgico é o átomo em geral, porque ele tem mais partículas, tá? Então, o primeiro nível de energia é menos energético do que o segundo nível de energia, que é menos energético do que o terceiro nível de energia, tá? Ou seja, o sétimo nível de energia é mais energético do que o quinto nível de energia é mais energético do que o quarto, ok. Isso vale para os subníveis de energia também. Então, a energia no átomo cresce conforme a gente aumenta os níveis de energia, mas ele cresce também em função das quantidades de partículas, né? Então, eu tenho uma energia crescente dessa forma para os subníveis de energia também. Os subníveis de energia que comportam, que tem mais partículas, que tem mais elétrons, têm mais energia do que os subníveis de energia que têm menos partículas,
em menos elétrons. Tudo bem? E aí chega uma hora que essa coisa começa a se embolar devido à grande quantidade de elétrons. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica, temos que seguir essas setinhas aqui, tá? Bonitinhas. Depois a gente vai aprender a usar a leitura disso tudo bonitinho através da tabela periódica, tá? Que é uma transcrição, mais ou menos, da distribuição eletrônica também. Tudo bem? Então, é isso. Essa é a distribuição eletrônica do ferro, tá? Por hoje é só, para a aula não se alongar. Na próxima aula, a gente faz alguns exercícios para entender melhor a distribuição eletrônica. Vamos reforçar fazendo algumas distribuições eletrônicas a mais. E aí a gente vai ver alguns conceitos como camada de valência, tudo bem? Nos átomos em geral, subnível mais energético, entender um pouco melhor, fechar esses conceitos bonitinho antes de seguir em frente, tá bom? Então é isso. Até a próxima.